Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei no outro vídeo, aqui estou e eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o jejum. Bom, esse é o meu primeiro vídeo sobre o jejum. Eu quero poder falar muitas e outras e milhares de vezes sobre o jejum, que eu acho que é muito importante, né, para nossa vida, para a vida do cristão. Assim, o jejum, ele é uma das bases, né, da vida do cristão, que tem que ser oração, palavra e o jejum. Então, o jejum, assim, muitas coisas na minha vida o Senhor já fez através do jejum. E assim, eu quero compartilhar aqui com vocês, né, alguns testemunhos sobre isso. E eu espero que isso possa edificar a sua vida, né? Eu espero que você se sinta assim desafiado a buscar mais no Senhor e a se consagrar mais, né, através do jejum. Então, eu quero ler aqui uma passagem que fala em Isaías 58, versículos 6 e 7. Deixa eu achar aqui, porque Isaías 58, 6 e 7, que fala assim. Na verdade, o livro todo de Isaías, né, fala sobre o jejum, mas uma parte aqui que eu quero ler, mais específico, fala assim: será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça... Deixa eu ver se o jejum termina... Tá. Incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Amém? É uma palavra muito profunda, né? Muito forte. Então, esse aqui o Senhor está falando sobre o verdadeiro jejum. Então, assim, o que seria esse verdadeiro jejum? É só você se sacrificar? Não comendo? É óbvio que não. Até mesmo porque se você não comer, se você fizer um jejum e você só não comer, você está fazendo uma dieta, né? O jejum, ele tem que vir acompanhado de quê? Leitura da palavra, oração, né? E essas atitudes que o Senhor aqui quis falar, que é sobre o quê? Quebrar as cadeias da injustiça, ajudar os necessitados, compartilhar com quem tem fome, ter compaixão pelo próximo, não falar com falsidade. Então você vê que é um jejum que ele é mais voltado ali para o seu coração, né? Porque tudo isso ele emana do nosso coração, sabe? Você não ajudar as pessoas, você não ter compaixão das pessoas, sabe? Você falar com falsidade, sabe? Você alimentar um caráter errado. Não adianta você fazer um jejum se você não procura reparar tudo isso, sabe? Isso para o Senhor não é aceitável. Não vai, é melhor que você não faça. Então o jejum, ele vem para transformar tudo isso na sua vida. Ele vem para mudar, para transformar mesmo o seu coração. Sabe, porque você tá ali fazendo um sacrifício de carne e ao mesmo tempo você tá buscando através do seu espírito no Senhor a transformação do seu caráter. Então eu aconselho você a fazer como aqui, ó, você ter como base sempre a palavra de Deus, tá? Então aqui em Isaías 58 ele fala aqui, ó, do 58 todinho, ele fala sobre o jejum, o verdadeiro jejum. Então tenha isso como manual na sua vida quando você for jejuar. Sabe, o que o Senhor quer me ensinar, né? Como eu posso fazer um jejum que agrada ao Senhor? Tá aqui, tá? Na palavra, é só você ler e praticar.
E eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil, sabe? Assim, você assim, com que as coisas mudem. Não é você que vai mudar. Não é você que vai fazer nada na força do seu braço. É o Senhor que vai fazer. Mas para que o Senhor faça, você tem que se dispor. Você tem que estar totalmente entregue ao Senhor, totalmente ali rendido. Você precisa se render. Você precisa render o seu coração. Você precisa render o seu corpo. Se lançar diante do Senhor para que o Senhor faça. Sabe, você precisa estar disposto a deixar que o Senhor molde o seu caráter. Sabe, as atitudes que você tinha, os hábitos que você tinha de, às vezes, conversar com um ou com o outro, uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, que às vezes você acha que não é uma fofoca, uma criticazinha aqui, uma murmuração ali. Gente, tudo isso é o que o Senhor, aqui, ó, de uma forma bem detalhada, né? É o que o Senhor tá querendo falar. O verdadeiro jejum é isso, sabe? É você ter tudo isso transformado. Mas para isso, você primeiro tem que desejar ser transformado. Porque o Senhor não vai fazer nada na sua vida se você não querer, se você não permitir, se você não desejar. Uma coisa que eu aprendi quando eu me converti, nos cultos que eu ouvia, né, na igreja onde eu me converti, com o meu pastor, com o pastor Marco Antônio, eu lembro até hoje, ele falava assim, que para que o Senhor venha fazer uma revolução na nossa vida, precisa haver 3 coisas. Primeiro, o desejo no coração. Segundo, a decisão. Deixa eu ver, é o desejo, a decisão e terceiro, a atitude. Nós precisamos dessas 3 coisas. Desejo, decisão e atitude. O desejo no coração de ser transformado, o desejo no coração de não ser mais uma pessoa fofoqueira, de não ser mais uma pessoa que resmunga, de não ser uma pessoa que não tem compaixão, que não tem empatia, de não ser mais uma pessoa egoísta, de não ser uma pessoa mentirosa, de não ser uma pessoa que tem um caráter ruim, uma pessoa que faz conta e não paga, uma pessoa que vive fazendo desavença. Tem que haver, primeiro, esse desejo no seu coração. Depois, uma decisão. Eu decido não querer mais ser assim. E terceiro, uma atitude. E qual seria essa atitude? O jejum. O jejum. Eu vou fazer o jejum. Porque se eu fizer o jejum, o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai mudar o meu coração. O Senhor vai derramar o sangue dele. O Senhor vai ter compaixão. Porque eu vou me lançar. Eu vou me render ao Senhor. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Para que o Senhor faça tudo isso, tem que haver essas 3 coisas. Né? Não adianta você só não comer. Isso é dieta. É melhor que você não faça. Não faça. Sabe? Eu posso falar por mim, gente. Porque assim, desde quando eu me converti quando eu tive meu encontro com Deus, foi em dezembro de 2006. Nós estamos em 2025. Então assim, todo um processo na minha vida, onde muita coisa foi transformada. Mas gente, foi vários jejuns, sabe? É um processo. E vai continuar sendo até o dia que o Senhor me levar. A vida do crente é isso, a vida do cristão é um processo até que o Senhor venha, até que o Senhor nos leve. Nós estamos em um verdadeiro processo ali, ó, dia após dia. A gente está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, a gente está sendo moldado, sabe? Não significa, você vai errar várias vezes, é normal, mas o Senhor vai te levantar todas as vezes. E quando você tiver uma deficiência em alguma área na sua vida, vá para o jejum, vá para a palavra, tá aqui, o Senhor tá falando, o jejum que Ele quer, o jejum que Ele espera de mim, de você, tá aqui, sabe? E é colocar em prática, é você falar, Senhor, eu por mim mesmo eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu sei que o Senhor eu vou ser transformada, porque o Senhor vai me ajudar, o Senhor, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Sabe, o Senhor, Ele vem quando a gente, sabe, reconhece que a gente não é nada, que a gente não consegue nada sem o Senhor. Amém? Então, isso eu quero deixar pra você. E assim, eu vou te contar um testemunho de um jejum que eu fiz no início da minha conversão, que foi muito especial pra mim. Eu falo assim, que é um dos meus testemunhos mais lindos que já aconteceu, que o Senhor me deu, assim. E assim como esse, eu sei que vão ter muitos e muitos, já teve outros, e eu sei que ainda vai continuar tendo muito mais, porque, é muito gostoso quando o Senhor responde
os nossos pedidos, né? Aquilo que a gente busca, aquilo que tá no nosso coração. Vou contar pra vocês. Eu morava em Palmas, né? E eu tinha um trabalho que eu tinha que trabalhar dia sim, dia não. Só que esse trabalho, ele não deixava eu ir pra igreja. E na época eu era líder de célula, então ele não me deixava. Na verdade, eu ainda não era líder de célula, eu não estava liderando lá, né? Porque eu me converti aqui em Brasília e fui para Palmas depois. E aí, depois de um tempo lá, foi que eu comecei a liderar. Mas eu queria liderar, né? E assim, esse trabalho não deixava eu ir pra igreja, não deixava eu ir pra célula, porque era um dia sim, um dia não. E eu precisava trabalhar, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz um jejum. E eu fiz um jejum de 40 dias. E aí, nesse jejum, eu lembro que na época eu tinha lido aquele livro do pastor Paul Yong-chun, acho que é assim o nome dele. Eu não sei se você conhece, mas esse pastor, ele foi um dos pastores da maior igreja do mundo, que fica na Coreia do Sul. Dá uma pesquisada depois no Google que você vai encontrar. A história dele é linda, é incrível. E ele escreveu um livro que se chama A Quarta Dimensão. Esse livro foi muito importante para mim, porque esse livro ele me ensinou a orar, né? Ele me ensinou a pedir as coisas pro Senhor na época, né? Então, assim, e esse livro ele conta a história, né, do pastor Paul Yong-chun quando ele começou, né? E aí ele não tinha nada ainda, né? E assim, ele precisava de uma bicicleta. Gente, é muito lindo. Eu vou aconselhar vocês a ler esse livro. Esse livro foi um livro que me ajudou muito, sabe? Então, assim, eu decidi fazer esse jejum de 40 dias. E aí eu coloquei o que eu aprendi nesse livro em prática. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei no papel como que eu queria esse trabalho. Eu queria um outro trabalho, né? Então, eu queria um trabalho que eu tivesse eu fui bem detalhista. Porque no livro ele ensina você a ser detalhista. O Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Você às vezes pode pensar assim, Deus ele não se importa com os detalhes, ele se importa com os detalhes. Então seja detalhista diante do Senhor. Seja, porque o nosso Deus, ele é bom. Ele é um Deus bom, ele é um Deus dono de todas as coisas, do ouro e da prata, ele pode tudo. Seja ousado no Senhor, né? Então, eu fui detalhista. Então, como que eu fiz? Eu coloquei no papel que eu queria trabalhar em um lugar onde eu tivesse uma sala só pra mim, um computador só pra mim, aonde, deixa eu ver o que mais. Eu queria ganhar uma pessoa pra Jesus nesse lugar. E na época, gente, o meu salário, deixa eu ver, eu ganhava R$600 no meu salário. Na época, isso foi em 2007, 2008, por aí. E aí, no meu desejo, eu queria salário de R$800, R$100 a mais. E aí, assim, orei. E olha só como eu tava ousada. Eu fiz um jejum de 40 dias de uma refeição só no dia, que era o almoço. Então, eu tirava de meio-dia até 2 horas da tarde esse intervalo para eu poder me alimentar. Então, assim, todas as refeições do dia eu fazia nesse intervalo. Eu sou a doida do café da manhã. Eu amo café, eu amo pão, né? Então, assim, eu deixava pra tomar café meio-dia. Almoçava, eu tinha esse intervalo pra eu comer. Então, eu tomava café, almoçava e lanchava. Tudo nesse intervalo de meio-dia às 2 horas. Mas era o meu propósito que eu tinha colocado diante de Deus, né? E aí, assim eu fiz. Durante 40 dias. Foi um jejum muito difícil, mas graças ao Senhor eu consegui. E assim, uma coisa que me ajudou muito, porque aonde eu trabalhava era do lado da igreja. Então eu chegava todo dia, 1 hora antes, eu ia pra igreja, eu orava durante 1 hora na igreja, porque a igreja era aberta lá, os irmãos iam pra lá orar, né, antes de ir pro trabalho. E eu também, como eu já tava no meu jejum, gente, eu fiz esse jejum só eu e o Senhor, tá? Ninguém me ajudou. E aí eu ia pra lá, orava de manhã, e quando eu saía do serviço, eu ia e orava, porque também tinha oração no final da tarde. Então eu ia e orava no final da tarde. Então isso me ajudou bastante, né? Porque assim, você precisa manter ter uma rotina de oração, sabe? Ali de consagração ao Senhor no jejum. Qualquer jejum que você for fazer, que você sentir no seu coração de fazer, é imprescindível que você tenha o momento de adoração, o momento da leitura da palavra, sabe? Que você realmente gaste um tempo ali com o Senhor. Gastar não, que você invista, né? Porque eu não gosto de falar que você tá gastando um tempo. Eu gosto de falar que você tá investindo tempo no Senhor, né? Então, eu fiz esse jejum, gente. Aí, passou os 40 dias. Quando acabou esse jejum, esperei mais ou menos uns 3... Esperei não, aconteceu mais ou menos uns 3 meses depois. Eu não tinha experiência na área, isso é um detalhe importantíssimo.
Mas uma pessoa aonde eu estudava, ele indicou o meu currículo para essa empresa. Essa empresa era uma construtora e ele mandou o meu currículo para lá. O que aconteceu? O dono da construtora era um engenheiro, ele me ligou. E aí ele me ligou e aí ele falou assim: "Ah, eu queria marcar uma entrevista com você". Aí eu, tá bom. Gente, eu não tinha experiência em nada. Na época eu era auxiliar financeiro. E essa vaga era para assistente administrativa, eu não sabia de nada. E o mais louco de tudo isso, sabe o que foi? Vocês já ouviram falar que... Você já ouviu falar? Não, isso tá na palavra. Em Deuteronômio, né, quando fala das bênçãos do Senhor, ele fala que as bênçãos do Senhor, ele te alcança, né? Foi isso que aconteceu. O dono da construtora... Gente, olha, escuta isso. Gente, escuta isso. O dono da construtora falou assim pra mim: eu tenho 2 datas pra conversar com você, porque ele viajava muito, né? Nessas 2 datas é quando eu vou estar aqui em Palmas. Então eu queria saber com você se eu posso fazer, se você tem disponibilidade pra vir aqui, não sei o quê. E aí eu fui bem sincera, eu falei: olha, eu tô trabalhando, eu não tenho folga, não sei o quê. Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim: não tem problema não, você pode me receber no seu trabalho, eu posso ir com a minha esposa e faço a entrevista com você. Gente, aonde que vocês já viram isso? Aonde? Na terra, sabe, nessa terra que vocês já viram uma empresa ir até onde vocês fazem entrevista, né? Naquela época, porque não tinha nada online, era tudo presencial, né? Não tinha esse avanço da tecnologia que tem hoje, isso em 2007, 2008, não tinha, era assim, uma coisa totalmente impossível. E eu falei assim, como aonde eu trabalhava, o meu chefe não ficava lá. Eu falei, tá bom, eu fui mais doida ainda, né? Tá bom. Gente, o engenheiro e a esposa dele, que é arquiteta, foram até o meu trabalho, fizeram entrevista comigo lá, e vocês não vão acreditar, eu queria explodir de felicidade, porque tudo que ele tava falando era tudo que tava na lista das minhas orações. Ele falou assim pra mim: olha, você vai ter não, deixa eu ver. Antes disso, deixa eu só fazer uma pausa. Antes deles irem lá fazer entrevista comigo, ele falou assim pra mim... Não, minto, isso aí é depois, vamos lá, pra não atrapalhar. Ele falou assim pra mim: gente, você sabe mexer com Excel? Eu não sabia de nada. Eu falei, não, mas se o senhor... mas não se preocupe, porque se for necessário eu faço um curso e aprendo. Aí ele: não se preocupe, eu vou ensinar você. Eu já comecei a inchar nessa hora, né, que eu queria explodir de felicidade. Aí ele: não se preocupe, eu ensino você. Aí tá, aí ele pegou e falou assim: você vai ter uma sala só pra você. Aí eu... vai ter um computador só pra você. Aí ele: quanto você ganha aqui? Eu: 600. Ele: te pago... Não, minto. Era 700 que eu ganhava, né? Aí ele: pago 800. Eu... meu Deus. E eu tentando me segurar o máximo, sabe? Aí ele pegou e falou: eu pago 800 pra você. Gente... vocês têm noção do que eu senti no momento, não? Vocês têm noção, gente? Aí eu acertei tudo bonitinho com eles dois. Aí ele pegou e falou assim: olha, Débora, eu tenho 2 datas pra você começar. O meu motorista vai vir aqui te buscar aqui pra você conhecer o seu novo local de trabalho. Eu já disse assim na hora, né, gente? Aí ele: o meu motorista vai vir aqui e ele vai te mostrar o seu local de trabalho, vai te levar pra conhecer a construtora e tudo lá. Eu: tá bom. Aí ele falou assim: eu tenho 2 datas, né? E aí você vê qual dessas datas fica melhor pra você começar. Gente, tudo muito assim. Então assim, a bênção me alcançou. Eles foram até onde eu estava pra fazer entrevista comigo, gente. Esse é um dos testemunhos que eu mais tenho orgulho de falar. O meu coração se enche de felicidade, sabe? Porque eu coloquei diante do Senhor. Gente, dá vontade de chorar, sabe? Porque Deus, Ele é muito lindo, Ele é muito perfeito, sabe, gente? Ele é... E assim, na época, eu ainda não entendia sobre a questão do jejum que tá aqui na palavra, porque eu ainda estava muito nova na fé ainda, sabe? Eu só coloquei em prática algo que eu tinha lido lá no livro do pastor Paul Yong-Chun e sabe? E o Senhor me ouviu. Mas sabe por quê? Por causa da sinceridade do meu coração. Porque assim, no que eu tava pedindo pra Ele, sabe, Deus? Sabe, gente? Eu pedi pra Ele que o trabalho não era uma coisa assim...
era algo que eu queria muito, que eu precisava, mas tinha duas coisas muito importantes nesse trabalho, que eu sei que o Senhor se alegrou. Uma era que eu queria tempo. Eu esqueci de falar, né? Isso era uma das coisas que estava na lista, que eu falei assim: Senhor, eu quero trabalhar de segunda a sexta, porque final de semana eu quero ter tempo para ir para a célula e para ir para a igreja. E isso era a obra de Deus, sabe? Era uma coisa que eu estava pedindo, não para o meu próprio deleite, mas eu estava pensando na obra do Senhor. Eu estava pensando no Senhor. E a outra coisa era que eu queria ganhar alguém para Jesus. Quando eu cheguei nesse lugar, o motorista, né, que me levou para conhecer a construtora, ele era um dos braços direitos lá do engenheiro, que era o seu Rosalvo. E esse cara, no início, ele me perseguia tanto, gente. Ele me fazia tanta raiva que vocês não têm noção. Ele me fazia chorar, ele pegava no meu pé demais, ele gritava comigo, ele era grosso comigo. E eu não tinha esquecido que aquele trabalho era o Senhor que tinha me dado. Então, eu comecei a orar por esse homem. Eu comecei a orar, eu jejuava por ele. Uma amizade, algo que assim, um cara que quase me fez sair do meu trabalho, né? Que eu entendi que ele não me queria ali, sabe? Eu entendi que ele queria pedir pra eu sair, sabe? Algo do tipo. Mas eu fui muito perseverante. E logo eu identifiquei o que estava acontecendo, né? Que o inimigo estava fazendo. O inimigo estava usando a vida dele. Então eu comecei a orar pela vida dele e jejuar. Gente, depois de um tempo, ele virou meu amigo. Meu amigo de verdade, sabe? Uma pessoa que me respeitava. E tanto que era ele que me buscava todo dia em casa. E toda vez quando a gente chegava na construtora, ele pedia para eu orar com ele. E um dia eu fiz a oração com ele de confissão. E naquele dia ele aceitou Jesus. Eu não sei se quando ele aceitou Jesus, eu acredito que foi de coração que ele aceitou Jesus. E eu ganhei ele para Jesus. Então todos os pontos que eu tinha colocado para o Senhor foram alcançados. E o que eu tenho a falar é, gente, se lancem aos pés do Senhor. Se lancem, mas se lancem de coração. De coração, sabe? Porque assim, eu comecei a amar esse homem de verdade, assim, sabe? Deus colocou um amor no meu coração pela vida dele muito grande. Porque ele era um homem que, ele não era feliz. Ele tinha muitos traumas, né? Muito orgulho, muitas feridas na alma, sabe? E eu amei esse homem, sabe? Assim, amei com o amor de Jesus. E assim, passou-se alguns anos, eu vim pra cá, pra Brasília, né? E o Senhor abriu uma outra porta de emprego pra mim aqui. E depois de alguns anos, na verdade no ano passado, né? Eu fiquei sabendo que ele faleceu. Isso doeu, sabe, gente? Porque depois eu fiquei pensando, falei, nossa, eu deveria ter voltado lá pra ver ele. Não voltei. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, sabe? E isso é um testemunho que eu queria deixar aqui pra vocês sobre isso. Você depender de Jesus. Você depender dele de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Ame o Senhor, busque o Senhor, se lance aos pés do Senhor. E quando vocês forem jejuar, jejuem de todo o seu coração. Mesmo que seja em busca de alguma coisa, mas não deixem de aplicar tudo isso aqui também, sabe? Hoje eu tenho mais consciência sobre a palavra do Senhor que fala sobre o jejum. Vocês estão tendo essa oportunidade de conhecer. Na época eu ainda estava aprendendo, mas o Senhor foi tão gracioso comigo, sabe? Que Ele não levou em conta o fato de eu ainda não saber direito sobre o jejum, mas Ele levou em conta um coração sincero diante dEle, um coração que queria servir Ele, um coração disposto a estar na obra, né? Então, é o que eu deixo aqui para vocês, esse testemunho. Deixo um pouco sobre o jejum, eu quero poder falar mais, eu quero poder gravar outros vídeos aqui para vocês sobre o jejum, eu quero dar outros testemunhos sobre o jejum. E eu vou entrar em um novo jejum, né? E eu vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor vai estar trazendo no meu coração. Amém? Então é isso, gente. Quero agradecer a vocês aqui. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus por vocês estarem vendo, né, assistindo, e pedir para que vocês possam clicar
no likezinho, né, que é no joinha que tem aí. Possa compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam ouvir esse testemunho, que vocês possam se inscrever nesse canal, né, para que vocês possam me ajudar a expandir o máximo possível, né, esse vídeo às outras pessoas, né, porque vocês, né, sabem que a plataforma YouTube ele precisa de o máximo de likes possíveis, né, para que possa alcançar mais pessoas. E o meu objetivo nesse canal é exatamente isso, é poder fazer com que a palavra do Senhor, tudo que for falado aqui, possa expandir o máximo possível de pessoas, né, possam alcançar corações, possam falar com pessoas que precisam ouvir essa palavra, o que foi falado, os outros vídeos que eu ainda vou gravar aqui. Amém? E eu quero que você também possa falar aqui nos comentários o que o Senhor falou no seu coração através de tudo que eu compartilhei com você aqui, né? Daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, né? Se tem alguma área na sua vida que precisa ser transformado, né? Que você possa compartilhar aqui e eu vou responder vocês. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e, por favor, gente, aplique a palavra do Senhor na vida de vocês. Jesus é bom, Ele é lindo, Ele é perfeito. Amém? Tchauzinho.